Pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. A gente sabe que uma boa estratégia digital ajuda todo tipo de negócio, mas ainda há dúvidas de como é gerenciar e ser a pessoa responsável por um negócio digital em diversos segmentos. Para a gente ajudar a responder isso, eu estou muito feliz em ter hoje como convidado o Daniel Ribeiro. O Ribeiro é um executivo com 20 anos de atuação em múltiplos segmentos e empresas, passando por Magazine Luiza, por Pernambucanas, por Casas Bahia, por Carrefour, por Farmácia São João, e a gente vai falar sobre vários desses exemplos aqui. Mas antes de tudo, Ribeiro, obrigado por ter aceitado o convite e fazer parte do Buildcast. Paulo, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com vocês, com essa audiência incrível que está acompanhando, e bora lá, bora conversar aí. Boa, esse papo eu tenho certeza que vai ser incrível. E para começar, vamos falar de jornada ponta a ponta, Ribeiro. Você teve algumas experiências em que você precisou chegar numa operação e ter que estruturar o ponta a ponta dela, né? De estratégia, de equipe, de processos, que quando olha para trás é mais fácil ver o que foi feito. Mas quando você chega lá, os primeiros 30, 90 dias, como é que você estabelece uma estratégia para organizar a casa? Então, Paulo, eu acho assim, todo executivo que se preze, ele tem que ter pelo menos 90 dias de escuta, né? Então você precisa entrar no local, saber quem é a empresa, a cultura da empresa, o mercado que a empresa joga, toda essa parte de 90 dias ouvindo, assimilando, porque você tem um conhecimento de fora, mas de dentro você não tem, né? Então você precisa escutar bastante. E aí depois de você escutar, um belo planejamento estratégico, né? Nada vai funcionar na frente se você não souber qual caminho que você vai atacar. Então, onde que eu vou atacar, que lugar que eu vou me posicionar, que canal que eu vou disputar, o que eu vou mexer, quais indicadores, organizar essa estrutura. Depois, né, colocar a gente boa no local certo e executar, né, e direcionar. Parece simples. Parece simples. Mas definitivamente não é, né? Não. Vamos destrinchar um pouco mais. Escuta ativa, 90 dias. Como é que você estrutura essa escuta ativa? Você faz reuniões semanais? Você organiza isso em um grande documento? Como é que funciona essa base inicial? Então, escuta ativa, você tem camadas de escuta, né? Então, você tem que escutar o board da empresa. Então, o que o CEO quer? Para onde que ele quer ir? Aonde o conselho quer levar esse negócio? O que ele está enxergando disso? Qual a expectativa que ele tem disso? Então, você vai escutar bastante do board da companhia, dos pares ali. Então, como nível hierárquico executivo, né, o que cada um pensa? Porque o financeiro vai ter uma visão, o jurídico vai ter outra visão, o logística tem outra visão, o comercial tem outra visão. Todo mundo tem uma visão, né, de um negócio, de uma expectativa. Então, você ouve bem. Mas quem fala bastante, né? O campo, né? O campo fala muito. Então, a tua operação, né? Aquele cara que está no dia a dia, né? No chão da loja, no chão da fábrica, no chão no digital, né? Que não é no chão, na nuvem às vezes, né? Mas esse cara tá falando muito. Esse cara tá na linha de frente, né? Numa guerra, né? Quem tá na linha de frente é quem tá enxergando o que o inimigo tem, como é que tá a ferramenta. Então, você tá escutando tudo isso. Depois você que escutou tudo, você, né, eu anoto tudo, né, planilho tudo e tal. Hoje em dia você joga numa IA, né, que a IA vai te ajudar depois a formatar alguma coisa. Então você ouve tudo para depois, né, num segundo momento pensar, puxa, agora tem uma história aqui, né, agora deixa eu olhar o mercado para fazer meu planejamento estratégico. Então essa escuta nessas camadas, né, e nesse alinhamento é muito importante, porque você formata, né, o que é a empresa, o que é o negócio, o que é a cultura, o que é tudo que você vai depois poder trabalhar no próximo ponto. E esse próximo ponto que você falou do planejamento estratégico, né? Tipo, eu tô cansado de ver gente querendo contratar ferramenta, querer ir pro passo 3 e ter feito a visão de casa necessária. Consultoria enorme. Exatamente. Poxa, eu vou contratar essa big company aqui, ou eu vou contratar um ecossistema de plataforma que vai ser uma Ferrari quando a pessoa não sabe nem dirigir direito ainda, ou tá começando... Não tem clareza, né? Não tem essa clareza. Quando você fala de planejamento estratégico, quais ferramentas ou caminhos normalmente você usa? Então a escuta é super importante, mas sim, como é que transcreve isso, aterrissa isso? Às vezes até você contratar uma Big Four, uma consultoria, alguém organizado para te ajudar. Ou a Build. A Build, né? Que é uma excelente consultoria. Faz parte, é muito bom. Só que, assim,
o board, todo mundo tem que estar de peito aberto, né? Tem que estar com vontade de fazer, tem que contribuir, porque no final do dia, né, você vai pegar a informação que está lá e vai ajudar, vai botar numa ferramenta. Então, qual é a ferramenta? Tem várias ferramentas para você construir um planejamento estratégico, né? Tem as clássicas, vamos fazer matriz SWOT, vamos fazer, né, aquela old school total, né? Mas no final do dia você vai, né, o planejamento estratégico é quem somos, onde estamos, para onde vamos, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu não vou fazer, qual é a minha lista de prioridade. Então você vai, né, formatar isso, porque às vezes é difícil, às vezes o pessoal bota a culpa na consultoria. A consultoria aqui, gastamos milhões aqui e não conseguiu fazer. Claro, né? Você não conseguiu passar com a tua expectativa. Tu quer fazer tudo, não quer fazer, não sabe nem o que não vai fazer primeiro, o que não vai fazer, né? Eu já vi muito planejamento estratégico dar errado, onde, né, o plano tá lá, você sabe o que vai fazer, na hora da execução, né, muda. Você, vou fazer isso aqui. Aí na hora quando você vê, você tem assunto descendo pro time que não tem nada a ver com o que tá escrito ali. Né? Então, não vou fazer isso. Aí você vai ver, o time tá conversando um negócio, você não vai fazer. Cara, tá errado. Né? Vamos segura aqui, então volta pra prancheta. Mas é essa organização. Então, uma consultoria te ajuda muito a organizar, mas se você não for organizado, não adiantou nada. Né? Não tem milagre, né? Não tem milagre. A gente fala muito sobre negócio digital, inclusive o Buildcast aqui tem essa proposta, né, de desmistificar negócio digital, mas não existe negócio digital sem negócio, né? Então, quando a gente fala sobre marketing digital, operação digital, o digital é um componente que sim vai trazer algumas especificidades, vai trazer algumas características que são distintas de lojas físicas, mas a espinha dorsal é a mesma, é o negócio, é a operação, é o planejamento estratégico, é a missão, visão do negócio, né? Então, eu acho que uma das coisas que você passou e vem falando, e aí eu reforço muito, é esse cenário de, antes de tudo, estabeleça o negócio, e aí, enquanto digital, como é que você consegue dar uma aprofundada. Exatamente. Né? E aí, quando você falou sobre do planejamento estratégico, o chão de fábrica, o chão de loja, um dos elementos que acaba sendo muito subestimado por quem ainda não tem uma jornada madura digitalmente, é a operação digital. Né? Então, quando a gente está falando da operação, poxa, eu escuto isso toda semana. Você trabalha com digital, então mexe aqui nas minhas redes sociais, no meu site. A percepção de visibilidade do canal da aquisição é um pouco mais claro, né? É Google, é Meta, TikTok, que vem mudando, né? Que vem mudando. Vai mudar muito. Super. Mas muita coisa que é negligenciada tá bom, mas como é que você vai rodar essa operação se você for proprietário dos seus próprios produtos? Se você for um 3P, um marketplace, como é que você vai ter essa intermediação? Se você vai ser fulfillment, enfim, operação digital é um tema que muitas vezes quem ainda não trabalha subestima. Acho que é só botar uma página na internet, né? Bota uma página aqui na internet, e vai vender tudo, né? Poxa, eu já tenho esse e-commerce não funciona para mim. Muito clássico. Cara, aí quando você vai ver, o prazo de entrega é enorme. Aí quando vai ver, um elemento não tá conversando com o outro. Tenho 5 sistemas aqui, mas eles não fluem. E isso tudo passa por essa camada de processo e estruturação de operação. Você teve muitas dessas experiências. Sim. Cita algumas, cara, em que a operação que não estava redonda e a partir de uma identificação, de alguma atuação, começou a gerar resultados mais robustos. Tem muita experiência, né? Mas vamos falar de operação aqui, talvez falar de logística, né? Às vezes você faz um planejamento, aí você pensa, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Quero entregar muito rápido, quero entregar rápido, né? E você atribui isso como uma proposta de valor. Eu quero entregar rápido. Cara, teu cliente quer que você entregue. Qual é teu negócio? Qual é teu plano? Qual é teu negócio? Você vai entender o quê? Teu cliente quer que você entregue rápido? Então, eu tive passagem por um varejo, né, que tinha uma ansiedade de entregar rápido. Cara, mas o cliente não quer que entregue rápido. Você faz uma pesquisa, você vai entregar uma geladeira. Quer que entregue a geladeira rápido ou que entregue agendado? Porque você precisa estar em casa para receber a geladeira. Então, a proposta de valor é construir em cima da entrega agendada, não da entrega rápida, né, nesse caso. Né? E alimentos também, né? A gente, queremos entregar rápido naquela época. Cara, o cliente queria que entregasse agendado em meio-dia. Naquela época que ele recebeu o negócio meio-dia, né? Você botava slot de agenda e não adiantava. O cliente queria... Então, assim, não adianta nada você tentar fazer... querer fazer uma coisa que o cliente não quer.
né? Então você tem que trazer o negócio para onde o cliente quer, né? Então não adianta, sei lá, falar que o canal mais importante vai ser o teu site e você é um player pequeno, não tem dinheiro para competir, talvez teu canal mais importante vai ser o marketplace. Então você vai ter que priorizar aquilo lá. Hoje em dia, né, tem muitos negócios nascendo dentro do WhatsApp. Né? Então a pessoa às vezes nem precisa ter site para ter um negócio digital rodando bem e vai vender por WhatsApp, né? Então muito nessa linha. Cara, isso é bem poderoso, né, Ribeiro? Porque a gente tem algumas premissas que escutamos ou lemos, alguns guruas... Que fica cravado, né? Que fica cravado. Poxa, claro que... eu adorei esse exemplo, porque claro que uma tática, uma estratégia, uma estrutura de entrega rápida é um... Vencedor total. É vencedor. Então a gente vê investimentos cada vez mais robustos. Você liderou essa operação em diversas empresas, diversos grandes grupos varejistas. A gente vê Mercado Livre investindo em transportadoras, a gente vê Amazon, Shopee, todo mundo tendo isso como um diferencial. Mas até quando você vê a proposta de valor, você vê lá Mercado Livre e Amazon e tal, a proposta de valor é entrega rápida. Mas a maioria dos chineses não é. É o mais barato com prazo um pouquinho menor. Né? Então você vai para alguns negócios de móveis, cara, é agendado, né? Não, e o exemplo da geladeira que você trouxe... Para voltar, qual é teu negócio, né? Qual é a tua estratégia? Qual é teu negócio? Porque se você fugir desse negócio, daqui a pouco você montou um Frankenstein, né? Outro exemplo bom também de dar Teve um momento que todo mundo queria ser marketplace. Não, eu vou ser marketplace. Cara, mas todo mundo esquece que é muito caro botar o cliente para dentro, que tem que fazer um trabalho enorme aqui no catálogo de botar o cliente para dentro, de reter o cliente, e você faz um trabalho de, vou botar um catálogo, não vai vender. Né? E você fica esperando lá que se compre alguma coisa, eu já caí nesse erro, né? Então, assim, a gente vai aprendendo. Eu falo, cara, por quê? Porque você tem que entender teu negócio. Então, teu marketing, não quer fazer um marketplace? Pode fazer um marketplace, faça complementar. Você tem uma estratégia para aquele negócio, né? Senão você vai, né, querer virar um Mercado Livre na vida e hoje em dia, sinceramente, não dá mais, né? Para começar do zero, né? Tem que botar um caminhão de dinheiro ali, fazer um esforço enorme de tecnologia, mas difícil. Vai você fazer a estratégia. E é bom que você pegou esse gancho, porque quem quiser saber os caminhos para montar um marketplace, tem os módulos da Build, mas que começa pelo assessment, né? Para ter essa definição de tecnologia e o que você falou, essa camada de growth, né? Essa camada de crescimento, não é simplesmente um catálogo, né? Mas aí voltando ao seu exemplo, que é maravilhoso, porque eu passei por isso, reformando apartamento, mudança, eu ainda não estava morando, mas a entrega da geladeira, a minha premissa tinha que ser naquele dia. Senão não era entregar mais rápido, né? Tipo, claro, pesquisei preço, mas dentro das faixas de preço, mesmo se fosse um preço menor e entregasse só com uma opção que não fosse a compatível com a minha, não funciona mais. Não faz parte do negócio. O alimento também é outra, né? Muitas das vezes, em jornada digital, você só encontra isso no final. Você faz toda a jornada e quando você vê no final, você se frustra ali, porque você não consegue, no final você dá aquele balde, a conversão foi embora. Né? A pessoa fica lá tentando, por que a conversão foi embora? Por que o bonde fugiu? Aí o cara, antes, como é que no jogo não começou a jornada pelo agendamento? Né? Você ia até o final. Né? Podia pagar o preço que fosse na geladeira. Você estaria disposto a receber. Então a inversão de jornada que em negócios digitais, assim, a gente tá muito nossa, infelizmente, assim, a gente, às vezes, para começar um negócio, você começa numa plataforma padrão, né? Né? E às vezes você precisa, né? O pessoal sempre fala, né? Construir ou make or buy, né? Então, às vezes você fazer o make ali, vou pegar uma plataforma padrão, esquece da jornada, você mata tudo, né? Então você fala, cara, beleza, eu vou construir um negócio simples, mas muito funcional aqui pro meu cliente na minha jornada, né? Botar o cliente no centro de verdade, falar, cara, esse cara vai comprar a geladeira, a primeira coisa mais importante para ele é receber, ele tem que começar por aqui, ele não pode começar vou escolher a geladeira, tal, não sei o que, não, vou eu tô em casa essa hora, aí depois o preço, a margem vai, né, vem, né? Cara, isso... E essas ferramentas padrão, muitas vezes, sem essa premissa anterior, sem essa configuração, essa negociação, é a mesma ferramenta para vender a geladeira e a fruta que vai dentro da geladeira. Tudo. Né? Tudo dentro da mesma jornada, o mesmo, com perdão do trocadilho aqui, o feijão com arroz, né? Que a plataforma entrega. Na mesma coisa, coisas também diferentes. Página inicial,
página de produto, levou no carrinho e as informações, como você falou, de frete, de entrega, só no final. Quando para alguns negócios, não está dizendo que isso está errado, isso funcionou para muitos itens, Sim. funciona para muitos itens. Então, quando a gente fala de Amazon, Mercado Livre, Shopee, a gente está falando de multi-departamentos. Então, são múltiplas pessoas dentro de são uma. caras que dominam a tecnologia, né? E eles acertam a jornada. Você pode ver que muitos deles, eles entram, às vezes, no mercado, começa, né, no mercado, daqui a pouco ele tira do ar. Porque ele fala assim, cara, não dá pra jogar aqui, não dá pra... Daqui a pouco, quando ele volta muito mais forte. Então, você viu isso na Amazon, no Mercado Livre, todo mundo faz isso. O próprio iFood, né, que também é um case super muito bom, né, que você vê jornadas ali. Você vê, às vezes, o cara entra, cara, não tem nada a ver, tem uma época que a experiência estava horrível de certas coisas dentro desses três aqui. Aí você vê que ele some um pouco, daqui a pouco ele volta. Mas esse cara do volta, organiza e retorna mais forte. O que ele fez ali? Ele jogou uma POC, né? Testou, coletou dado, viu o que o cliente quer de verdade, né? Onde o cliente está clicando, daqui a pouco ele vai lá e tem a tecnologia na mão, né? Ele bota na fila dele e pum, né? Beleza, Ribeiro. Então a gente tá falando aí de muitos exemplos de negócios, de operações, né? Mas vamos falar na prática, como você passou por isso várias vezes. Você precisa liderar uma operação digital que ainda não tem um estágio de maturidade tão grande e precisa formar essa equipe. Você passou por isso recentemente, inclusive num segmento distinto do varejo tradicional clássico e foi numa rede de farmácias. Como é que você concorre dentro desse ecossistema dominado por tráfego pelos big players? Como é que você consegue se tornar relevante num novo canal, num ecossistema digital? Então, vamos dar o exemplo da minha última passagem ali. Trabalho de 90 dias de escuta, né, de pensar o que eu vou fazer, de pensar como a empresa se posicionava, uma empresa com muito receio de queimar caixa, queimar dinheiro, com toda a razão, né? Quem tá aí para perder dinheiro, para ficar investindo, né? Todo mundo tem muito medo do digital, porque enxerga que é um canal deficitário, enxerga que é um canal difícil, que é um canal caro, né? Que é difícil de competir, é mesmo. Talvez seja muito mais difícil do que um varejo físico. Mas assim como o varejo físico, tem muito exemplo bom e tem muito exemplo ruim. Então, você tem que tentar trazer sempre isso à realidade. Falar, tantos perderam, tantos quebraram, é físico, né? Também é igual, né? No final do dia, né, tem que ter gente capaz, tem que ter, né, boa vontade para enfrentar e, né, com a estratégia certa, com o tempo certo, você vai conseguir. Então, planejamento percorrido, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, onde eu ia competir, onde eu não ia competir. E aí um fator forte lá para mim era entender o negócio, né? Como a gente veio falando aqui. O que é um negócio de farmácia, no caso? Farmácia é recorrência. Então você já tem um ponto ali muito forte que é falar assim, cara, o cara que vai na farmácia, ele vai na farmácia provavelmente todo mês. E quando você olha às vezes, um certo cluster de farmácia vai 2 vezes ao mês. Então, cara, esse cara é um negócio de CRM, não é um negócio de tráfego, é um negócio de tráfego, né? Você vai ter que trazer tráfego, não vai ter como correr, mas é um negócio de CRM. Né? Então, cara, como é que eu vou fazer... E CRM, só para deixar claro, CRM, relacionamento com clientes, porque tá falando de farmácia, vão achar que é CRM médico, não é CRM médico. Isso, muito bom pontuado. Isso, né? Não, é o CRM, para entender quem é o teu cliente, o que ele compra. Porque assim, farmácia, cara, é um negócio, chama democrático, né? Você vai gastar, é público de A a Z, é faixa de 20 até os 80, é sortimento. Então, você vai na farmácia quando tem filho, compra fralda, você vai na farmácia quando tá doente, você vai na farmácia de emergência, você vai na farmácia por conveniência, né? Então, é um business de CRM. Então, minha estratégia foi assim, cara, o que eu preciso fazer? No final do dia, né, nesse lance todo de como é que você vai tracionar, só vão ter 3 pessoas que vão pagar essa conta, né? 3 entidades vão pagar essa conta. É o cliente, né? Quando você vende com margem, né? Difícil pra caramba, mas é ele que vai pagar a conta. É o acionista, que é o cara que tem medo de investir dinheiro ali para trazer CAC intensivo, né? Para trazer tráfego intensivo. E é teu parceiro, né? Que é a tua indústria, teus parceiros, né? Que podem injetar dinheiro aqui. Então, você faz o equilíbrio. Então, a minha estratégia foi muito assim, cara, como é que eu faço o equilíbrio? Para botar gente para dentro, para botar de forma adequada com o dinheiro da indústria aqui e para depois fazer esse cara recomprar, porque esse negócio é um negócio de CRM. Então, o desafio todo era trazer esse cara para falar assim, cara, na hora que eu pego esse cara da fralda, mês que vem ele tá aqui comigo.
Mês que vem, outro mês, ele tem que estar aqui. Ele tem que estar comigo aqui. Se eu peguei no início da jornada, ele vai estar comigo aqui 3 anos. Se eu pego o cara no medicamento, né? Eu sou um cara que toma um medicamento para colesterol. Tomo todo mês, né? Então tem que tomar todo mês. Então, pô, como é que eu faço uma jornada legal ali para segurar esse cara? Então é o equilíbrio. Então, primeiro, né? Saber onde você vai jogar, depois você montar a estratégia. Qual o produto que às vezes você vai poder queimar a margem? Mas que no mês que vem o cliente vai voltar com ele porque ele lembrou que você queimou a margem e no composto da sexta ele botou alguma coisa com margem. Então a margem média segurou. Então, assim, tive a felicidade lá, assim, honestamente, de acertar a estratégia muito no início, né? E na hora de executar, o plano foi, eu tinha taxa de CRM de 50%. Então, assim, todo mundo que comprava comigo, 50% comprava, 50% comprava, e a base, na ordem, a dimensão da base, saiu de 300 mil para 1 milhão e 300. Uau. Em coisa de quase 2 anos. E esse percentual de recompra permanecendo? Permanecendo, 50%, 50%, 50%. Então, eu via que estava dando certo, investia mais. Via que estava dando, investia mais. E o investimento vinha da onde? Um pedaço do cliente, um pedaço do acionista, um pedaço da indústria. E vai crescendo o negócio, vai crescendo o negócio. Por quê? Porque meu desafio total era o quê? Botar o cliente para usar. Né? Qual era a minha missão? O cliente tem que usar o digital. Porque, assim, no final do dia, o que é o digital, né, gente? Pra gente é muito comum, né? Pra o omnicanal, tal, que você tá até ficando em desuso, mas, cara, é o cliente que manda. Onde é que ele quer consumir, você disponibiliza. Hoje em dia é o site, é o app, a gente está falando de WhatsApp muito forte agora, daqui a... Né, na hora que esse episódio for no ar aqui é uma inteligência artificial, uma agente de IA que vai estar... tem várias coisas acontecendo, mas no final é uma transação ali que o cliente, cara, ele não está nem aí, ele está se relacionando com o balcão, com o meio digital. E, cara, o que eu tenho que fazer? Fazê-lo usar. Né? Então, na hora que ele usa, vem aqui por um motivo que seja, né? Hoje veio por preço barato, amanhã veio por conveniência, amanhã veio por lembrança, amanhã veio porque recebeu um push meu né, uma ativação nossa de CRM, amanhã veio porque foi impactado por uma programar, sei lá o quê, né? Mas ele lembrou e usou, né? E isso que eu tinha que fazer lá, né? Então, no final, a prática é essa, era equilibrar essa jornada. Óbvio, teve tanta coisa que foi feita, né, no meio do caminho, parece simples e fácil, mas arrumar a operação, né? Arrumar por a parte de catálogo do site, né? De achar o produto, enfim, uma jornada gigantesca lá. E o legal é que você usa a palavra jornada agora no final, porque eu tenho muitas dúvidas de como realmente essa jornada interna, porque quando a gente olha o case, né, então esse case que você estava falando foi da Farmácia São João, que você inclusive tem vários conteúdos aí falando sobre essa transformação, que é um case realmente incrível. Mas fica muito nessa questão do você acertou a estratégia no início e você executou, implementou, né, tanto dos canais, quanto da formação de equipe, quanto rodando o processo com equipe nova e explicando isso para a equipe que já estava antes, que era transversal a outras atividades, e cada um desses blocos traz uma camada de complexidade. Então eu vou fatiar a pergunta aqui só para facilitar a sua vida, porque eu gosto de você, tá? Então, mas a primeira coisa que você falou foi de omnicanalidade, que é fazer o cliente usar, e você teve 3 grandes stakeholders, né? O cliente, o acionista e a indústria aqui. O que você identificou como, se eu não quebrar alguns silos aqui, eu vou criar barreiras para o pessoal utilizar? Porque a omnicanalidade ainda tem várias operações, principalmente em varejo, que, poxa, se está saindo do meu estoque de loja, o meu CNPJ é diferente do centro de distribuição. Como é que a gente quebra esse silo, você numa visão executiva, para dizer, gente, é o mesmo bolso, é o mesmo cliente aqui, vamos organizar essa casa? Eu acho que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Parece clichê, mas no final é isso, né? Acho que tem um erro grande, assim, dentro de muitas empresas, e a gente que já passou em várias empresas, a gente consegue identificar isso muito, muito claro ali, que é entender que o digital é mais uma loja e não é. Né? Então é entender que, cara, o digital é um canal, esse canal é extremamente complexo e diferente. Né? Então você tem que trazer isso. E aí depois que você bota isso na mesa e consegue tentar alinhar todo mundo, e você acha que tá todo mundo entendendo, né? Porque não tá, porque o profissional do digital ele entende. Né? Agora, como é que você passa
20 anos de experiência, 15, 10 que seja de experiência, ou ter o dia a dia para um cara, né, de um comercial né, tradicional, de uma loja que você deu exemplo aqui, e que às vezes você vai fazer alguma coisa que o cara tá enxergando a folha, não a floresta. Né? Eu acho que, né, quando eu fiz esse negócio lá, eu tive que mexer na margem de alguns produtos. Mexeu na folha de quem? Né? Mexeu na folha de alguém. Mexeu na folha de um cara de price, mexeu na folha de um cara do comercial, mexeu na folha de uma loja, porque, isso é um produto negativo aqui, o que você fez aí? Né? E no final do dia, você tem que voltar e falar, cara, olha para o meu resultado como um todo, não olha para minha folha. Se você olha para minha folha, essa folha aqui deu negativa. Agora, se você olhar para a floresta com o incentivo que a indústria deu, olhar para a floresta com a base de clientes que a gente trouxe, você olhar para a floresta com N outras coisas, olha o que está acontecendo com esse negócio mês a mês. Né? Então, você tem que estar trazendo toda hora todo mundo assim. E aí, vale do bom senso, vale da maturidade, vale da vontade da empresa, né? De querer enxergar aquilo ali e falar, é isso, tá dando certo, vai, não vai, né? Porque tem que ficar trazendo tem que ficar fazendo esse jogo, né, político. Às vezes não vai ser bom, às vezes você vai mexer, né, na área do outro ali, paciência, às vezes você vai mexer combinado, às vezes o cara vai entender rápido. Tem gente que vem muito rápido, não, bora, já teve locais que eu entrei, teve que tinha um diretor que ele uma vez sentou comigo e falou assim, cara, não tô entendendo nada que você tá falando, só sei que você dá resultado, então vamos fazer. Ele falou assim, eu ri pra caramba, eu falei, cara, o cara era parceiro pra caramba, né? Aí eu falei, cara, vamos fazer e tal. Ele tinha um medo danado, mas ele, no final, ele, sabe, comprou ali, ele viu, cara, que eu tava com boa vontade, né? Que o negócio tava indo, que tava todo mundo com boa vontade, ninguém fazendo besteira, ninguém alienado, né? Queimando fora da estratégia da empresa, né? Porque, cara, o board tá falando que é isso, tem que vender com resultado, tem que fazer a coisa, né? Com medo. Você tá fazendo coisa errada? Não. Então, no final, é isso. Isso é muito transversal, né, Ribeiro? Porque você é um cara que já foi responsável diretamente por operações, já foi responsável diretamente por produtos digitais, teve episódios à frente do marketing direto ou como uma das caixinhas embaixo do seu guarda-chuva de atuação. Sempre um cara muito voltado para planejamento financeiro, tanto na pessoa física quanto jurídica. E isso ajuda, né, tipo, a articular e falar com esses diferentes públicos, né? Porque, poxa, né, a minha formação original é marketing. Então, se eu falar das métricas de marketing, vai ter um público que vai ficar entusiasta, mas vai ter um outro público que vai dizer, tá bom, mas e aí, como é que isso vai influenciar o meu negócio? Quando você navega por todas essas caixas e consegue falar com a pessoa CFO, com a pessoa marketing, com a pessoa comercial e com a pessoa operações, dizendo, tem um pouco aqui do que vocês já fazem que eu vou incorporar, mas tem outras coisas que vai mexer na caixinha do lado. Olha a floresta, Ribeiro Engenheiro Ambiental, não só executivo digital, mas olha a floresta e não uma folha só. O quanto você enxerga que isso, de ser transversal, facilita, ou pelo menos dificulta menos, o entendimento enquanto empresa? Então, eu tive acho que a sorte de ter uma carreira não linear, né? Todo mundo que é administrador, ele aprende tudo, né? Você vira aquele, né? Você vê tudo na faculdade já, de contabilidade, mas você não tem prática de nada, então você fica muito raso. Mas no final, o que aconteceu comigo de abrir portas e acabar indo e me lançando e indo para essas frentes todas que você comentou, me fortaleceu muito, né? A primeiro momento fiquei muito preocupado, né? Já sendo bem honesto, eu falei, caramba, eu tô saindo aqui de uma linha aqui, eu tava indo numa linha, né? Tô saindo de uma linha, vou ficar generalista. Depois eu falei, cara, não, porque, né, para ser um bom executivo, para ser um bom, né, vou falar administrador de um digital, porque o digital é transversal, né? O digital é o negócio transversal, ele é o mais transversal que tem dentro de uma companhia. Você realmente precisa entender de tudo, né? Não precisa entender no detalhe, né? Você não precisa saber, né, apertar o parafuso, mas você precisa saber que contratar o cara que vai apertar o parafuso não vai te enrolar, né? Eu sei que esse cara vai apertar esse parafuso, eu sei qual é o parafuso, eu sei isso tudo aqui, esse cara não me enrola. E aí você conhecendo isso tudo, cara, fica muito fácil, porque fica muito fácil muito fácil, né, entre aspas aqui, sem arrogância, mas de direcionar as pessoas certas, de conseguir falar com os pares, né, de conseguir falar, cara, sabe aquela campanha de marketing que a gente vai fazer? Isso vai dar um problema lá na logística, lá na ponta, porque tá mal planejado. Pô, sabe essa ação aqui, isso aqui não está alinhada porque o fluxo de caixa da companhia, então você consegue concatenar tudo e consegue, né, trazer todo mundo de uma forma mais
prática, assim, pro negócio, porque você consegue falar a língua, né? Então, para mim, me ajudou bastante ter essa carreira não linear e administrar o negócio como digital, que é totalmente transversal, de ponta a ponta. Totalmente transversal, de ponta a ponta, precisa ter esse repertório, mas precisa ter as pessoas para apertar os parafusos. Mesmo que em alguns momentos seja você mesmo, mas para escalar tem que ter equipe. E você passou por algumas experiências, né, em que você estava formando a equipe ou do absoluto zero ou os early members de uma operação ou de operações muito robustas, né? Então, só para citar alguns exemplos aqui para tangibilizar, você passou por essas experiências no Carrefour, você passou por essas experiências na própria farmácia São João, você passou na Magalu muito no início. Então, hoje é fácil olhar essas operações maiores e imaginar, tá bom, o Ribeiro era um executivo responsável por esses indicadores e conseguiu performar porque já tinha uma máquina azeitada e ele veio para sentar na cadeira e continuar, o que já é uma dificuldade. Mas você passou por uma dificuldade anterior que era, não, eu estou fazendo a máquina andar no início. A escuta ativa, o repertório, mas as pessoas. Como é que você consegue trazer as pessoas ou quais os critérios você avalia para que as pessoas que vão se somar, principalmente nesse perfil mais inicial, que precisa já chegar jogando, consigam performar e entregar a estratégia que você mapeou na primeira fase? Então, acho que gente é tudo, né? A gente não consegue fazer nada sem gente, né? Tem aí inteligência artificial hoje, muita gente já montando, tem muitas coisas que podem substituir, mas acho que não consegue, né? Para muita coisa não consegue substituir, e no final do dia um negócio é gente. Né? E você precisa ter as pessoas certas no lugar certo. Então, como é que eu tento fazer isso? Primeiro, assim, eu fui uma das pessoas que recebi muito incentivo de liderança, recebi muito incentivo para acertar, para errar, autonomia para fazer, liberdade. Né? Então, isso eu tento passar para quem está comigo. Então, cara, eu confio em quem está comigo, eu tô perto, eu costumo usar a frase, né? Vamos errar barato e acertar caro, né? Vamos testar as coisas, a gente precisa testar, né? Então, às vezes vai dar problema, né? Eu testo tudo, às vezes dá uns problemas grandes, às vezes dá uns pequenos, mas né? No final a gente precisa, então assim, trazer as pessoas para às vezes, eu já cheguei em locais que a maturidade é muito baixa, e aí eu já tinha um plano todo na minha cabeça, né, e montei. Só que como é que eu transfiro isso para as pessoas? Fazê-los criarem um plano. Como é que eu faço eles criarem um plano? Vamos fazer junto aqui. Né? E eu vou direcionando, no final sai o plano, já estava boa parte da minha cabeça, boa parte já a gente ganhou ali junto com o negócio, mas aí eles entenderam. Entendeu o plano, agora vamos ver quem são as pessoas para executar tal coisa. E aí um dos pontos que eu tento sempre fazer é botar a pessoa certa no lugar certo, né? Eu acho que não tem ninguém... Tem gente com habilidade para uma coisa e não para outras. Eu tenho habilidade para uma coisa, se me botar para fazer outras, eu vou ser a pior pessoa. Mas eu sou bom em algumas coisas. Então, acertar essa pessoa no lugar certo para que a pessoa, né, cada vez faça melhor, ganhe confiança, vai te trazendo, porque no final ele também vai ser a linha de frente que está enxergando a guerra, ele vai me trazer, cara, o cara lá tá fazendo isso, né? Então, assim, eu deixo muita liberdade, estou sempre próximo, no sentido também de pedir assim, vai me falando, vai me trazendo coisa, porque todo input que eu for recebendo, né, é uma coisa que eu estou concatenando com o outro lado, é uma informação que eu estou tendo e para devolver para o time para que a máquina consiga, né, andar de forma que ela tem que andar, né, e executar da melhor forma. Esse perfil inquieto, né, com a escutativa que você falou no início, isso é muito relevante e necessário para atuar em uma área digital que é transversal, como a gente já falou agora há pouco, né? Porque se você fica confortável em uma cadeira, cara, já era. Seja por tecnologia, seja por processo, seja por novos entrantes. Quando você estava 15 anos atrás em uma operação, imaginar que haveria essa invasão asiática como os grandes players no Brasil, cara, 3 anos atrás, imaginar o que hoje é... enxergar. Você não consegue, né? E outra, né? Muito... Quando você olha, e a gente fez parte disso, né? Assim, você olha muito case. Case disso, case daquilo, case daquilo, case daquilo. Cara, quem fez esse case? Lá atrás, achou que quando estava fazendo também, tinha certeza que ia sair esse case? Né? Ou testou um monte de coisa, que muitas deram certo, outras deu errado. A que deu certo, aparece lá, que outras que deram errado. Talvez você aprendeu muito nas outras ali e você usou elas. Então, assim,
testar, fazer. Eu brinco que, né, muitos anos atrás a gente olhava lá para fora, olhava a Amazon fazendo, né, marketplace, inventar um cross-dock que chamava de marketplace. Fazia, né, não tinha nem a palavra omnicanalidade. Você sabia que tinha que botar o cliente no centro, sabia que tinha que fazer os processos orientados para ele, mas aquela palavra omnicanalidade não existia. Você fala, não, vamos atender o cliente de onde for aqui, sair de... Ele pode ir na loja e tal. É tudo case hoje, né? É tudo case hoje, totalmente. Não, e, Ribeiro, você falou sobre testar. E aí, isso é tão repetido, pode soar clichê, mas tão pouca gente está disposto a testar, né? E aí eu já ouvi algumas vezes também, poxa, mas testar com o dinheiro dos outros é fácil. É menos difícil porque você precisa articular, não é o do seu bolso, mas no final... Principalmente quando você está numa posição sênior, como essas que você exerceu aqui, cara, o dinheiro do acionista é a sua manutenção ou não naquele projeto. Né? E você, abrindo um parênteses aqui também, você inclusive já fez treinamentos em grandes empresas, em projetos paralelos para dizer, gente, o risco faz parte não só no CNPJ, mas também na pessoa física. Né? Quando você ensinou pessoas sobre finanças pessoais... E eu lembro, isso para mim me marcou naquela época, porque a gente fala de cultura de teste, de cultura de erro, e aí, Prêmio Nobel da Economia, Daniel Kahneman, rápido, devagar, vieses, a gente fica com mais medo de perder do que do potencial de ganhar. E quando você falou do, poxa, acerta grande, né, tipo, e erra barato, né, poxa, é uma coisa que isso faz parte da cultura, quando planejado, quando articulado, te possibilita esses saltos a mais. Né? Conta um pouco aí dessa experiência o risco que você tem, inclusive na pessoa física, de forma calculada, de forma planejada, com as suas finanças pessoais, que foi o que você colocou em curso, né? Porque é a prática com o próprio bolso. Vamos lá. Eu acho que quem fala que fazer com o dinheiro dos outros é fácil, acho que não entende a responsabilidade que o executivo tem, né? Que no final do dia, a única coisa que o executivo tem é o nome dele. E outra coisa que ele precisa ter muita responsabilidade com o dinheiro dos outros e com o ativo dos outros, porque ele é dono daquilo ali, né? Aquela coisa que ele tem que ter dor de dono, não sei o quê. É mesmo, tem que ter dor de dono, né? Se você entra na tua empresa e vem imprimindo papel, você é um dono da área, vem imprimindo papel, agora, né, mudou muito, mas imprimindo papel ou não está fazendo as coisas, você tem que cuidar, né? Então você tem que ser responsável demais. Então, não é porque você vai testar que, cara, toda vez que você se põe à prova, eu quero fazer esse projeto, quero fazer isso daqui, você faz uma viabilidade, né? Vamos fazer isso aqui. Às vezes você faz uma conta e, cara, que aquilo ali vai virar realidade, não vai. Às vezes você vai fazer uma conta financeira, uma conta de, esse negócio aqui vai dar tanto, e quando chega na praia, quantas vezes a gente viu isso, né? Esse projeto vai dar tanto, esse projeto tem ROI, esse aqui não tem. Às vezes o negocinho que tava ali no cantinho que não tinha nada, dá muito mais, né? Então, o que eu gosto de fazer, né? Cara, se eu vejo uma tese, eu vejo um negócio que, às vezes tem uma conta e vejo que faz sentido, esse negócio aqui, sabe? É uma aposta muito barata de fazer, sei lá, uma live commerce aqui, e é uma aposta muito barata e ele vai trazer... Cara, vamos testar. Então, na física, né, já mudando, fui lá do lado, mas voltando, porque não tava no script aqui, entrar no... Quem sabe faz ao vivo, mesmo gravado, né? Mas esse exemplo é bom, porque muita gente falando sobre isso, de, se fosse o seu próprio dinheiro, e aí você fez isso com o seu próprio dinheiro também. Na física, se você me conhece há bastante tempo ali, você lembrou bem de um ponto aqui dessa parte que tinha lá, do aculturamento da empresa, de falar competências que você tem, que não tem a ver com a empresa, mas você podia ajudar os outros, né? Eu sou, né, investidor na física, né, já há 20 anos também, né? Assim, tem coisa mais arriscada do que investir em mercado financeiro e com o teu próprio dinheiro? Opa! Né? Não tem, né? Então, e o que eu faço sempre? Cara, tô sempre estudando, tô sempre vendo, né? Tô sempre fazendo, e o que eu aprendi que me dá mais retorno, eu faço com mais dinheiro. E o que eu acho que não dá retorno, eu faço com menos dinheiro. O que eu acho que não dá retorno, que eu não aprendi, ou que eu não entendi direito, eu vou botando pouco. Né? Então, vou dar um exemplo complexo, mais prático aqui. Eu comecei a estudar sobre mercado de opções, que hoje é minha parte que eu faço mais, com derivativos, né? E eu li um livro de 90 páginas, só que era tão complexo que eu tinha que ler 2, 3 páginas por dia, ir para a planilha, ir para o mercado, fazer,
para ver se o que eu tava entendendo tinha... Fazia sentido. E era ciclo longo, né? Porque você lê, você vai lá, faz, aí você vê, né, a oscilação do negócio, você planilha, caramba, realmente estou entendendo. Então, isso é um jeito de... Botei todo o meu dinheiro lá, na hora que eu fiz... Não, né? Hoje eu boto. Porque eu já tenho um controle, né, do que é. Então, naquela época eu errei, né? Até tem uma hora que eu errei caro, né? Eu deixei um pouquinho de dinheiro lá na mesa, mas fazia parte do aprendizado, né? Talvez foi, né, eu vou dizer, a faculdade mais barata que eu paguei na vida, né? A faculdade da prática nesse tempo. Mas é sempre isso, né, cara? É tentar ter responsabilidade. A primeira coisa é responsabilidade com o teu dinheiro, com o dinheiro nos outros, e o que dá muito certo, você já aprendeu, é grande. O que você está entendendo é pequeno, né? E o que você está entendendo que pode dar é pequeno, mas se você vê que já entendeu, vai grande que vai dar certo. E precisa ampliar o repertório, né, Ribeiro? Porque se você não se expõe a esse risco ou a esses outros conhecimentos, a sair da zona de conforto, a pegar outras referências, você vai querer, voltando aos exemplos do início do papo, né? Você vai querer vender a geladeira para reforma do mesmo jeito que você está vendendo um smartphone. Você vai querer vender a verdura do mesmo jeito que você está vendendo um sofá. E são propostas diferentes, totalmente, são jornadas diferentes, né? Então, essa questão de repertório, né? De estar disposto a... Tudo que é perfeitinho é fechado, né? Primeiro, a perfeição não existe. E segundo, quando você acha que está próximo à perfeição, não tem como você crescer, né? Não tem manobra de ampliação. Então, é uma grande armadilha. Quando você... Olha, eu conheço bastante desse escopo daqui. Da operação, da aquisição, do mercado financeiro X. E aí, isso é a minha espinha dorsal. Mas eu vou me expondo a outras caixinhas, eu vou ampliando esse repertório para que, quando alguma coisa da minha base deixe de performar, eu tenho um plano B, plano C, plano D, na pessoa física e na pessoa jurídica. Né? Isso aí. Mas se você não se expõe ao risco, se você não fomenta uma cultura de risco de forma planejada, né, de responsável, cara, você fica estagnado. E aí a gente vê muita gente querendo reproduzir cases de vários anos atrás quando não tem esse repertório para ampliar. E não evolui ninguém, né? Porque se você não expõe teu time no risco, não expõe teu time na responsabilidade, não expõe isso tudo, como é que você quer criar sucessores, como é que você quer criar liderança forte, como é que você quer inovar, como é que você quer mudar o teu resultado? É impossível, né? A vida é um eterno aprendizado para você e para quem tá contigo. Né? Então... Bonito isso, hein, cara? Bonito. Foi feito agora, hein? Até peguei uns segundinhos para absorver aqui. Eu vou pegar essa frase e aproveitar para falar do quadro Alicerce. O quadro Alicerce é dicas de quem já construiu para quem quer construir. Então, você falou sobre, poxa, eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso estimular e fomentar a equipe a mais responsabilidades, mais desafios. Hoje, 20 anos depois, com várias empresas, casos de sucesso e ainda um eterno aprendiz com essa bagagem mais robusta. O que você recomendaria para alguém que ou está começando a sua jornada profissional ou está começando a sua jornada dentro do ambiente digital, mesmo que já tenha tido outras experiências? Quais são os valores, competências, conhecimento técnico que você diz, olha, isso aqui investe que vai ser frutífero? Eu acho que, assim, tá sempre perto, né, e próximo de quem já fez coisa grande. Independente do caminho que seja, mas tá sempre absorvendo conhecimento de quem de fato fez alguma coisa, sabe? Então, na jornada toda, né, da nossa carreira, você sempre se inspira em algum líder, em algum par, em alguém que você sabe que o currículo daquela pessoa, né, de um dono de empresa, independente, mas sabe que aquele currículo daquela pessoa ela tem história para contar, que aquela pessoa caiu muito mais do que levantou e aprendeu muito, né, nessa jornada. Então, assim, tá próximo dessas pessoas. Escutativa, né, não vou falar de novo aqui, mas cara, aprender com todo mundo. E hoje em dia tem uma coisa que todo mundo precisa ficar muito ligado, né, são as IAs, né. Eu acho que para ter sucesso hoje em dia tem que dominar a IA de qualquer jeito. Né? A gente está vendo a IA acontecer,
é uma coisa que vai ser muito rápido dessa vez. A gente viu muitas transformações, né, com espaços maiores de tempo, mas eu acho que essa vai ser um negócio avassalador, né, por tudo que a gente está vendo tá difícil de acompanhar, né, você vê que para mim tem dois movimentos gigantescos, que é a AI e o blockchain, que são transformadores, assim, ao nível que a gente não tem nem... Tá difícil de acompanhar, mas se você quer dominar, né, se você quer evoluir na carreira e tudo mais, se apoia nas pessoas grandes e domine as ferramentas, porque eu tinha um pensamento, falei, cara, eu tava numa cabeça muito assim, né, dar um desabafo aqui pra galera. Por favor. Eu tava assim, cara, essa IA vai me engolir rapidinho, né? Porque, já sou velho, né? Tenho 43 anos, mas depois eu falei, cara, diferente, porque assim, um cara sênior que domina uma IA vai ser muito mais forte do que qualquer um que tá entrando agora, porque... É um meta-humano, né? Tipo, porque tá usando a sabedoria, a vivência com a alavancagem aqui. Com a alavancagem do negócio. Então, você fala assim, pô, cara sênior que consegue, né, que consegue fazer as perguntas certas, consegue avaliar, porque a resposta também vem errada. Consegue avaliar, consegue modelar, consegue estruturalmente, né... Cara, tá muito... Então, assim, pô, tem que mais uma vez aprender, né? Eu tô né, dando tudo sobre ela, tô mexendo em bastante coisa. Mas, assim, o cara que tá entrando agora, cara, se ele se apoiar no grande, né? Se apoiar no cara com história, absorver, pegar conteúdo, que tá muito mais fácil, né? Na nossa época, não tinha quantidade de conteúdo que tem na internet hoje. Você ter acesso ao meu livrinho de opções lá, que eu ficava ali, tinha 4 livros na livraria, eu comprei os 4, né? E ficava 2 anos lendo um só. Hoje em dia, se você abrir tem um monte de gente falando, tem gente falando besteira, mas você vai filtrar, vai consumir, né? Igual a gente faz hoje. Cara, se você pegar isso, daqui a pouco usar a ferramenta boa, você vira, né? Você tá muito à frente de muita gente, que era o que foi o que aconteceu na nossa época, né? A gente era os caras jovens, chegando na digitalização, né? Usava, né? Comprar pela internet, sabia o que estava acontecendo, rede social, você já estava à frente de um monte de gente que não estava nem aí para isso. Então, acho que hoje em dia, essa é a dica que eu deixaria aí pra galera. Excelente. O único ponto de atenção é que você tá achando que eu tenho a mesma idade que você e eu sou do TikTok pra cá, cara. Brincadeira. Não, tamo junto. Mas eu até lembrei de um filme chamado Sem Limites, com Bradley Cooper. Não sei se você assistiu. Cara, pra mim, um dos elementos super interessantes, né, desse filme foi, era um estimulante, era uma analogia, né? Tipo, um comprimido que fazia com que você tivesse um foco muito maior. Tem muita coisa acontecendo aí que serviu de premissa. Mas o elemento que me chamou mais atenção foi que os personagens do filme, eles tinham diferentes reações àquilo, e o personagem principal, que tinha bastante repertório, porque era um cara que estudava, lia, mas tinha problema de foco, ele conseguiu se sobressair ainda mais do que outras pessoas que tinham acesso às mesmas ferramentas, aos mesmos modelos, mas que... o vocabulário, o repertório, o aprendizado era muito menor, né? Então, uma das frases do filme é, poxa, isso aqui funciona muito melhor para quem consome mais conteúdo, né? Tipo, não de uma forma passiva, mas sim de uma forma propositiva. E aí, quando você comenta que a inteligência artificial, né, junto da sabedoria de executivos com 20 anos, sabendo fazer as perguntas, com apetite ainda para continuar crescendo, porque, brincadeiras à parte, Ribeiro, 40 são os novos 30, cara. Esse cenário daqui, né? Exatamente. Então, o potencial de continuar renovando, entregando e trazendo novos negócios de acordo com esse pensamento, principalmente em áreas distintas, né? Tem muita coisa que aconteceu, mas o projeto que você desenvolveu 5 anos atrás, hoje, é completamente distinto. O projeto que você desenvolveu 2 anos atrás, começando hoje de novo, você outra coisa. Teria outras ferramentas no mínimo, mesmo que as premissas fossem semelhantes. Então, é interessante esse cenário de tenha o hard skill da ferramenta, utilize como copiloto, utilize como um caminho que não existia antes, mas tenha a teoria, corra atrás do livrinho de 90 páginas, busque outras alternativas para conseguir crescer aqui. Então, olha, me lembrei desse filme quando você falou. Filmaço. Pra gente terminar aqui, Ribeiro, porque essa conversa é boa e poderia render muito mais. Eu vou fazer o último quadro, que é o orgulho de ter construído. O
orgulho de ter construído é para a gente começar a brasileirar, né, trazendo português para o famoso case, o caso de sucesso. Você teve várias jornadas, vários números super significativos, mas eu vou colocar um desafio para você mais recortado, que é, a gente falou muito sobre o lado financeiro, a estruturação da equipe, operação começando do zero, mas qual caso de sucesso que você tem um orgulho de ter construído, que você precisou olhar o meio de campo, você precisou olhar a operação para conseguir destravar aquilo. Então, poxa, nesse exemplo daqui, não foi só colocando um caminhão de dinheiro para trazer mais gente. Eu tive que mexer dentro de casa com as ferramentas que eu tinha e com poucas oportunidades de atirar, mas eu consegui organizar, principalmente o lado operação. Seja logística, seja fluxo, seja processo. Me dá um caso de sucesso que você precisou organizar o meio de campo, não só o ataque e a defesa. Nossa, teve alguns assim, tô tentando pensar qual é o melhor aqui, mas teve um caso, foi meio emblemático, né, de uma empresa que eu passei que antes de eu entrar, né, eu fui contratado, era uma história, depois que eu pisei, a história era outra, né, e isso aí dificulta muito, né, porque você conversa com o conselho fala, olha, é aqui esse caminho, que você vai pra cá, e a gente vai fazer assim, assim, aí você pisa no dia 1 da empresa, a empresa, não, aqui tá assim, tá assado, mudou tudo, e você fala, caramba, e aí você pega o balanço da empresa, tá de uma situação complicada, e você fala, caramba, o que eu vou fazer aqui, né, e aí você começa a raciocinar, fala, bom, tem que montar um planejamento, né? Você já tinha uma ideia, né? Porque mudou tudo. E aí você vai ter que fazer um negócio mexendo no queijo dos outros, né? Então, como é que eu vou dizer isso aqui sem... Eu tive que remontar um negócio, construir um negócio de um cenário... Vamos dizer assim, um cenário de terra arrasada. Sabe? Esse cenário aqui é terra arrasada, não tem dinheiro, tá assim, tem assado e se vira aí para fazer o negócio e a ambição tá baixa. No final, o que eu tive que fazer? Remontar e inverter polos, sabe? Então, vamos dizer assim, não tem dinheiro para trazer equipe? Não tem dinheiro para trazer equipe. Tá bom, tem alguma conta de terceiro que eu vou cortar e vou botar 10 pessoas de terceiro aqui dentro. Então, assim, todos os gatilhos que eu precisava executar, eu executei invertendo coisas, sabe? Então, esse é um exemplo que eu queria travar até aqui, mas pegar assim, cara, sempre vai ter uma alternativa. E as coisas nunca vão estar... Acho que eu já recebi esse feedback, acho que é legal falar, mas eu sempre recebi um feedback que já me falaram mais de uma vez assim, você não espera as coisas estarem perfeitas ou prontas para precisar fazer. É claro, se você tiver que esperar ficar pronto, você nunca vai, porque assim, quanto mais você sobe, mais você vê que é complicado, tá tudo pronto, nunca tá tudo pronto, tá tudo sempre em beta assim dentro da empresa, né? Então, mas sempre é um meio. Então, quando você analisa tudo e fala assim, cara, eu posso pegar essa conta aqui e reverter para essa. Eu posso derrubar isso tudo aqui e transferir para cá. Eu posso pegar essas pessoas aqui, acabar com essa área aqui e mudar para essa área aqui que para mim tem mais valor. Então, eu mexi inverti isso tudo, o negócio ganhou tração boa ali, mas assim, dentro de casa tem sempre uma alternativa, né? O que eu queria falar, dentro de casa tem sempre uma alternativa e paciência, calma, olhar linha a linha, conversar com as pessoas, né? Ver, né? Às vezes não tem gente pronta, você tem que ter a paciência de tentar fazer a pessoa ficar pronta ou entender ali que aquela nova responsabilidade dela, abandona, mas isso aqui, abandona isso aí, não vai fazer mais isso aqui. Para de fazer isso aqui, que isso aqui não tem valor nenhum, né? Então, processos que existiam, você acaba com o processo do dia para a noite e ninguém sente nem falta, né? Então, eu já fiz isso algumas vezes, né? Cara, fazer isso aqui, mas a gente faz isso aqui, faz esse relatório, acaba. Eu já fiz um negócio muito doido de... O pessoal, no passado, mandava relatório para Excel. Falava, manda Excel em branco agora, quero ver quem vai responder. Para ver que tem coisa dentro da empresa que não tem valor nenhum. Aí no segundo dia, terceiro dia, uma semana ninguém reclamou, acaba com esse processo. Não quero mais esse processo. Então são coisas muito que acontecem, né? Cara, muito bom. Você trucou a equipe e a galera caiu. Não.
Pra ver que a gente faz coisa que não tem valor ou coisa que, cara, e sempre tem uma alternativa dentro de casa de remontar tudo, sabe? Tem, né, a gente vê várias vezes empresas entrando em turnaround, o que as pessoas quando fazem turnaround fazem? Cara, vamos voltar pro básico aqui, vamos acabar com coisa que não tem, né? Então, né, exemplos, às vezes você faz um mini turnaround dentro do lugar que você tá, né, e tudo acontece, né? O básico bem feito continua sendo uma excelente premissa, né? E aí quando você não consegue justificar, é esse sangue gelado de planejamento, de escuta ativa para dizer, pô... Dá medo, né? Opa, né? Tipo, desce, né? Exatamente. Se não desse, não seria transformação, que é o que você passou e compartilhou muita coisa aqui. Ribeiro, cara, obrigado por estar compartilhando vários desses casos. Obrigado pelo papo aqui. Certamente a gente vai ter outros, mas um agradecimento para encerrar. Paulo, obrigado pelo convite. Obrigado, turma. Um abraço. Tamo juntos.